Olá, queridos amigos desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. Deixa eu falar para vocês, a gente está dando uma mudadinha na identidade visual do canal aos pouquinhos. O Ricardo está me ajudando, Ricardo Palheiros, grande Ricardo. Alguns vídeos ele vai editar, outros como reações à rodada, que é um vídeo que eu gravo e já vai pro ar não, mas aí tem a capa. Então, aproveitar para agradecer o Ricardo e pedir para você fazer isso valer a pena. Se inscreve no canal, se torna membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo. Então, não deixe de ajudar o canal. Se você não pode virar membro, o seu like é de graça, a sua inscrição é de graça. Faz isso que ajuda muito o meu trabalho a chegar para mais gente. Mas vamos falar dessa semana 15, muitos jogos, muita coisa aconteceu, rodada completa, ainda temos 2 partidas hoje fechando a rodada, né? Mas vamos falar desse domingão, como sempre, com breves reações sobre cada jogo, não é uma análise completa, inclusive depois de ver a câmera tática, alguma coisa aqui pode mudar nessa opinião, mas em geral é isso que eu trago no domingo. Vamos lá com a vitória dos Chiefs sobre os Browns, 21-7 para os Chiefs. Primeiro tempo que o ataque dos Browns não fez nada, mas que os Chiefs também não foram explosivos, né? Aproveitaram o Muff, depois tiveram uma campanha longa, o Harrison Butker voltou e perdeu um field goal, né? Mas é isso. E aí no segundo tempo anotaram um touchdown com o Xavier Murphy e a defesa apareceu, né? Foram 6 turnovers, 4 interceptações para cima do James Winston, né? Então apareceu a defesa no segundo tempo, George Karlaftis com 2 sacks, mas o grande X desse jogo é o raio-X, né? É o raio-X do Patrick Mahomes, que não deu nenhuma lesão mais grave. Ele vai fazer uma ressonância possivelmente hoje, né, nessa segunda-feira, mas ele saiu do jogo com, me parece, pelo que divulgaram, uma torção, o que se acredita que é uma torção, aquele que os americanos chamam de high ankle sprain, né? 54% de pressão, 11 hits, tá? E aí é pelo que se espera que o Mahomes esteja semana a semana. Volto a dizer, o que mais preocupa nos Chiefs não são os recebedores, não é o play call, não é nada. Nada tem conseguido ser executado por conta da pressão. As pessoas falam das chamadas e eu volto a dizer, o problema nas pontas das linhas tem feito com que nada seja executado. Você fala, muita chamada quebra, muita chamada vira improviso, 54%, 11 hits, sendo que você tem o Patrick Mahomes como quarterback, você não está protegendo sua principal fortaleza, tá? Para mim é um erro grave dos Chiefs, eles estão tentando resolver com o DJ Humphries, mas ele chegou, também machucou e por aí vai. Então, vamos ver como é que vai ser do Mahomes, mas essa, sem sombra de dúvida, vai ser a grande história daqui até a pós-temporada, porque o jogo em si, os Browns, cara, não tem força para lutar contra os Chiefs e tudo mais. Mas o Mahomes lesionado é um prejuízo, o maior prejuízo possível que um time possa ter na NFL. Vamos seguir, vamos falar agora da vitória dos Bengals por 37-27 sobre os Titans, um jogo completamente maluco, tá? Com 10 turnovers, eu até vou tomar um golinho do meu café, tá? E não vou ficar editando isso aqui. Como eu gravo super cedo, eu preciso de uma energia extra. Os Bengals começaram sofrendo nesse jogo, tá? Interceptação e fumble do Joe Burrow, depois teve um momento hilário nesse jogo. Jordan Battle, ele recupera um fumble e vai levar a bola para casa, 60 jardas. Só que aí, entrando na endzone, ele solta a bola, ele deixa ela escapar. E aí ele vê, mas não tem jeito, é touchback, tá? Foi hilário, se não trágico, hilário, né? Mas ainda assim o ataque mesmo com os problemas do início, o ataque dos Bengals apareceu, o Burrow conseguiu algumas big plays, né? Conseguiu algumas grandes jogadas, e o time já foi pro intervalo com 10 pontos, né? E aí o Will Levis lançou uma pick six pro Geno Stone, né? O Will Levis é muito, muito inconsistente, aquilo que eu falei. Se ele não encontrasse a consistência na NFL, ele sofreria, tá? Foram 3 interceptações, foi pro banco. Depois que assumiram a liderança, os Bengals tiveram aí alguns momentos aí que os
Titans até ameaçaram e tal, mas não perderam mais essa liderança, controlaram o jogo, né? Tiveram na frente o tempo todo. E é muito difícil, mas é muito difícil para o time ainda, são só 6 vitórias. Muito difícil ir após temporada com essa defesa. Essa defesa é muito ruim. Essa é a realidade. Precisa resolver esse problema defensivo para 2025 de qualquer jeito, tá? Agora segue aí 2 jogos atrás dos Chargers, faltando 3 rodadas. Os Titans, arrivederci, até ano que vem. Vamos falar agora de Commanders 20 Saints 19, um jogo que foi mais duro do que se esperava, um jogo que começou parecendo que os Commanders iam levar esse jogo como se nada tivesse acontecendo, muita tranquilidade, um jogo muito seguro do Jayden Daniels no primeiro tempo, e aí vem Terry McLaurin com 2 touchdowns, tá tudo sob controle, né? O ataque do Saints tinha o Jake Henner como quarterback, 0 produção, né? Tranquilo, vamos pro intervalo, segundo tempo deve ser protocolar? Não. Segundo tempo, os Saints vieram com o Spencer Rattler e a coisa mudou de figura. Foram 8 sacks para cima do Jayden Daniels e isso é uma preocupação para os Commanders que seguem vivos aí brigando tanto pela divisão como pelo wild card, né? Vão ter um jogo semana que vem duro contra a Filadélfia, mas o Cameron Jordan com 2 sacks, o Chase Young com 2 sacks e o placar foi encostando e os Commanders não conseguiam fazer suas campanhas, não conseguiam finalizar, não conseguiam colocar pontos, quando no finalzinho 20-19, tá? Teve uma trick play antes ali, né, um lançamento do Cedric Wilson pro Alvin Kamara, e no fim ali anotaram o touchdown, e aí foram para conversão de 2 pontos e não conseguiram. Mas ó, vou dizer para vocês, o Darren Reese, eu não tô dizendo que é para efetivar ele e tal, mas ele tem um espírito que o Dennis Allen não tinha. Ele consegue contagiar esse time do Saints, é um time que luta muito mais. Acho que tem diversos problemas no elenco, mas é uma equipe que luta muito mais. Agora, os Commanders não podem, num jogo que eles têm o controle, tá, colocar o popô na janela como eles colocaram ontem. Escaparam por um tris, tá, quase que isso custa muito, tá, e 8 sacks é algo para ficar bem preocupado, ainda mais quando você vai enfrentar a Filadélfia na outra semana. O Saints agora 5-9, né? Já era, né? Vamos falar de Ravens e Giants. Ravens 35, Giants 14. O ataque dos Giants, gente, ele não existe, tá? Ontem começou com o Tommy DeVito, depois veio o Tim Boyle. Já tiveram 4 quarterbacks na temporada. Os Ravens até começaram um pouco mais lentos, o Lamar sofreu um fumble, mas foram ganhando corpo e aí encontrou sua forma de jogar. Ontem nem precisou tanto do Derrick Henry, essa é a realidade. O Lamar lançou para 5 touchdowns, o Rashad Bateman teve um grande jogo, foram 2 para o Bateman, tá? O time tomou o controle, os Ravens muito superiores, tá? Muito superiores aos Giants. Os Giants, assim, é começar tudo de novo em 2025, não tem muito o que falar. E os Ravens seguem na briga. Agora para os Ravens eles têm os Steelers, semana um pouco mais curta, né? Jogo no sábado, é sábado esse jogo, uma vitória que para as campanhas, né? E aí vai entrar em critério de desempate e tudo mais, mas os Ravens aqui fizeram um jogo assim muito tranquilo, que é o que você espera de uma equipe bem superior ao New York Giants. Os Ravens são bem superiores, mostraram isso, o Lamar Jackson segue ali na corrida pelo MVP, eu sei que nesse momento o prêmio está muito inclinado para outro jogador, mas ele segue ali cercando, né? Quem sabe um sprint final, 5 touchdowns, uma vitória super tranquila, protocolar. Seguimos, falando agora da vitória dos Cowboys por 30-14 sobre os Panthers. Jogo equilibrado até certo ponto ali, né? No final do primeiro tempo, tinha um placar mais próximo, mas os Panthers sofreram com o Bryce Young. 4 turnovers do Bryce Young, tá? 2 fumbles, 2 interceptações, isso custou muito caro, né? A pressão do Dallas Cowboys é outra, com a volta do Micah Parsons. É impressionante como você ter um jogador, né, que eu falo, um playmaker, um cara que faz jogadas, impacta no seu time. O Micah Parsons é esse tipo de jogador. Foram 2 sacks dele ontem, 6 do time como um todo. Ontem o Bryce Young segurou um pouco mais a bola,
E aí voltou a ter problemas. Do outro lado, o Rico Doodle fez um bom jogo correndo com ela, e o Cooper Rush fez o que um quarterback fraco tem que fazer, cuidou dela. Sofreu um fumble, eu sei, mas em geral cuidou dela, conseguiu alguns bons lançamentos, né? O primeiro lançamento o primeiro touchdown é muito legal. O CeeDee Lamb, ele ganha e ele tá, a frente dele tá completamente livre. A bola vem muito atrás, mas mesmo assim ele consegue voltar e pegar a bola no chão, né? E tipo, joga muita bola o CeeDee Lamb. E os Cowboys seguem o protocolo Ron Rivera, né? Sexta vitória, o Mike McCarthy começa a olhar, respirar, e o Jerry Jones vai de certo pensar, poxa, mas será que com o Dak Prescott saudável, esse time não estaria disputando playoffs e tudo mais? É a pior armadilha possível, tá? Pior armadilha possível lá com o Ron Rivera ganhando esses jogos aí. O Mike McCarthy fazendo o trabalho do Ron Rivera, né? Porque o Ron Rivera era assim, ele sempre, quando já o time estava eliminado, ele começava a ganhar 3, 4 jogos, aí ele terminava com 7 vitórias, 8 vitórias, e aí ficava aquela dúvida e ele ganhava mais um ano. Por isso que eu falo que é o protocolo Ron Rivera. Mas é bom também para a gente refrear os ânimos em relação ao Bryce Young, entender que ele tem muita coisa a trabalhar, que ele não se tornou um grande quarterback do dia para a noite, né, e que precisa, sim, provar muita coisa. Ontem teve um jogo abaixo, um jogo que acabou comprometendo. Claro, a defesa dos Panthers também não é grande coisa em termos técnicos. Eu acho até que esquematicamente faz um bom trabalho o Ejiro Evero, o coordenador, mas também tem dia que não tem milagre, né? Quando o outro lado da bola comete 4 turnovers, você vai ter problemas. Falando agora de Jets 32, Jaguars 25, um jogo que parecia que as duas defesas ficaram em casa. Não vamos, já estamos todo mundo eliminado mesmo. Vai só os ataques, resolvem, tá? O Aaron Rodgers teve um grande jogo ontem, tá? Também, quem sabe, tá emplacando um protocolo aí, Aaron Rodgers. Mas o Mac Jones também, sendo justo, teve um grande jogo. O que pesou foi que o Mac Jones teve 2 interceptações, né? Uma no final pro Sauce Gardner, mas o Aaron Rodgers, 200 jardas quase pro Davante Adams, 2 touchdowns, tem um lançamento numa rota no meio, que aquilo foi a velha dupla, parecia que eles só saíram lá do Bay Packers e se teletransportaram, cara. Um lançamento maravilhoso ali do Rodgers, tá? Para colocar o Adams, e aí ele produz depois da recepção. Foi uma bela jogada. O Brian Thomas é muito bom, lá o calouro do Jacksonville Jaguars. Se os Jaguars não tivessem nessa draga e tivessem tido um bom quarterback durante o ano todo, ele possivelmente seria mais falado, mas não tem jeito, né? A narrativa pesa contra, foram mais de 100 jardas, 2 touchdowns. No fim das contas, todos vão ver pela TV em janeiro os playoffs, não vão a lugar algum, né? Um jogo de eliminados. Quem não está eliminado, mas está com uma situação bem complicada depois de ontem, é o Miami Dolphins, que perdeu para os Texans por 20-12. Em compensação, os Texans venceram sua divisão, já que agora, no máximo, os Colts igualam sua campanha, né? Mas os Texans têm a vantagem porque venceram os 2 confrontos diretos, então no desempate já garantem sua divisão. Não foi um jogo vistoso, tá? Não vou dizer para vocês, foi um jogaço. Não. A defesa de Miami manteve o time vivo, mas a defesa de Houston ganhou o jogo. O Tua fez um jogo horrível. Horrível. Tá? O Tua, eu defendo tecnicamente o Tua, porque eu acho que ele tem coisas tecnicamente muito boas, tá? O release, o jeito que a bola sai, mas as panes mentais que o Tua tem, não tem jeito. Ontem tiraram a verticalidade do jogo dele e ele cometeu muitos erros. Foi um fumble, foram 3 interceptações, eu sei, méritos também da defesa, o Derek Stingley joga muito, mas o Tua lançou bolas que ele não tem por que lançar. Uma bola no final do primeiro tempo que ele é interceptado pelo Kellen Bullock, que é bizarra, tá? Ele simplesmente não vê o safety ali, e por aí vai, tá? Então, assim, o ataque dos Dolphins não conseguiu correr, o Tua não produziu, né? E por mais que a defesa tenha mantido o time vivo, não serviu de nada. O Chop Robinson é um bom nome, esse calouro lá do Miami Dolphins também merece mais amor. Agora, o ataque dos Texans, eu sigo dizendo o que eu falei algumas semanas atrás. Segue desencontrado. É um ataque que não tá na mesma página. Você vê que
o Stroud não está executando exatamente o que o coordenador quer, o coordenador está chamando o que não é o melhor para o ataque, o Bob Slowick, e por aí vai. É um ataque burocrático. O Stroud vem fazendo uma temporada, principalmente na segunda metade, burocrática, essa é a real, bem abaixo do Stroud 2023, e não empolga em nada, tá? Não empolga, mas o time levou a divisão. Bom, antes da gente falar dos jogos do segundo horário, tem um recado da Insider, patrocinadora oficial do canal. Amigo secreto, um momento de grandes expectativas e decepções. Mas e se nesse ano você fosse o herói do amigo secreto? As roupas da Insider você nunca erra. Minimalistas, versáteis e tão confortáveis que ninguém vai querer tirar. E o melhor, tá? Use o cupom DavisChiodini15 e ganhe 15% de desconto. É só clicar no link na descrição que ele aplica automaticamente o cupom. Insider, o presente inteligente, confortável e sustentável que vai ser usado o ano todo. Dado o recado da Insider, vamos ao segundo horário da NFL. Né? Tivemos 5 jogos no segundo horário, porque é rodada cheia, né? E os Broncos venceram os Colts por 31-13 num deles. Você olha para esse placar e pensa, não, foi um jogo tranquilo para Denver, né? Controlou a partida. Esse jogo até o começo do quarto período, os Colts estavam ganhando, tá? Tava 13-10, ficou muito tempo 13-7, depois 13-10. A defesa vinha bem, conseguiu 3 interceptações para cima do Bo Nix. E aí eu volto a dizer, mas o Bo Nix... Oscilações vão acontecer com qualquer calouro. Se não acontecerem tanto no primeiro ano, vão acontecer no segundo. A gente não pode se enganar mais com isso, tá? Vão acontecer sim. Em algum momento vai flutuar, vai ter jogos ruins, e ontem foi o do Knicks, tá? E a real é que esse jogo poderia ter ficado muito mais complicado para Denver, porque o Jonathan Taylor cometeu um erro de calouro, sendo que ele não é calouro há algum tempo. Né? Conseguiu uma boa corrida e ia anotar o touchdown, ia anotar ali para virar, para abrir 20-7, e aí ele na linha de 1 jarda soltou a bola e foi dançar. Né? E aí virou um touchback. Jonathan Taylor, meu querido, que bobagem, tá? Mas, sendo justo, dessa vez, o Anthony Richardson não jogou bem, tá? Até completou aí 50% dos passes, não, menos de 50% dos passes, mas não foi bem, tá? Perdeu diversas oportunidades, foi bastante pressionado. A defesa de Denver foi mantendo o time vivo, apesar dessa jogada do Jonathan Taylor. O Nick Bonito pegou uma pick six numa trick play, né, que a bola veio para trás, e isso contou como fumble oficialmente, porque o passe é para trás, né, do A.D. Mitchell, mas que mudou meio a história do jogo ali, que meio explodiu Denver. Denver encontrou no último período, foi um jogo de sobrevivência para Denver, tá, porque era um confronto muito importante. Se os Colts vencem esse jogo, eles tiram um jogo de Denver, deixam o jogo com um jogo só de diferença entre os dois na briga pelo wild card, né? E aí teria uma vantagem num possível desempate. Então, assim, Denver soube sobreviver, soube lidar com a adversidade. Os Colts, cara, eu não sei, a coisa não flui. Não sei se o Chris Ballard vai sobreviver mais um ano. Sendo muito honesto, não sei se o Chris Ballard vai sobreviver mais um ano. Não sei se aí a franquia vai ter paciência com o Anthony Richardson, né? Eu acho que o projeto como um todo foi bem ousado, mas o que vem antes acaba pesando nisso. Os insucessos, o pós-Andrew Luck sem estabelecer um quarterback, o Chris Ballard não conseguindo ganhar essa divisão, e por aí vai. Né? Então, não sei se sobrevivem não, vai depender muito dessas últimas semanas. Os Broncos bem posicionados para os playoffs, tá? Só dependem deles. Basicamente uma vitória em 3 jogos vai levar esse time à pós-temporada. Os Colts agora vão precisar de um pequeno milagre para ir aos offs. Seguindo, vamos falar dos Cardinals vencendo os Patriots por 30-17. Tá? Olha, o placar não representa muito bem o jogo foi menos apertado do que parece, né? O último touchdown dos Patriots já vem aí no 2-minute warning. O grande jogo do James Conner, mais de 100 jardas, 2 touchdowns. Isso deixa para mim muito claro quando esse ataque consegue correr com a bola, ele flui.
O ataque dos Cardinals, eles precisam disso, eles precisam correr com a bola, eles precisam desse volume terrestre. Ontem o Kyler Murray muito tranquilo, o Trey McBride é um grande jogador, tá? Ele só não entra na endzone, caiu na linha de meia jarda, mas ele não entra na endzone, parece que tem uma alergia, né? Mas é um grande tight end, tá? E assim, os Cardinals tiveram o controle da partida. Os Patriots, eles até tiveram alguns bons momentos ofensivos, mas falta força, falta talento para finalizar. E os Cardinals se mantiveram vivos, tá? Estão um jogo atrás dos líderes da sua divisão. Tá tudo certo para eles, seguem vivos na briga pelo wild card, vão secar os Commanders possivelmente, né, no futuro aqui, vão seguir lutando, tá? Mas um jogo assim que os Cardinals venceram, são mais time, tinham que vencer bem os Patriots precisam resolver os seus problemas ofensivos para a próxima temporada e não muito mais que isso. Chegando agora com Buccaneers, olha os Bucks, 40-17. Alguém me mandou, acho que foi o Bruno, se não foi, me perdoa, me mandou no Instagram ontem e é verdade, os Buccaneers são um time abaixo do radar e digo mais, o Todd Bowles merece mais amor, tá? Vem fazendo um grande trabalho, tá? Esse time ficou vivo com todas as adversidades, perdeu o Chris Godwin, perdeu o Mike Evans durante boa parte da temporada e segue vivo e controla seu destino. Cantando um novo hino, né? Tinha uma música assim, com o seu destino. Não lembro agora, acho que era do Capital Inicial. O segundo tempo foi todo dos Bucks. O primeiro tempo até foi equilibrado e tal, mas a real é que os Chargers não conseguem correr desde a saída do J.K. Dobbins. O Gus Edwards, o Gus Edwards The Buzz, né? Tá parecendo realmente um ônibus, não passa dos 40 por hora em dia de congestionamento. E o Justin Herbert não consegue segurar esse tipo de jogo no braço, não, tá? Botar o time nas costas e tudo mais, não consegue. Essa é a real, eu adoro o Justin Herbert, acho que ele tem muito talento, mas ele não consegue, nesse sistema, colocar esse time embaixo do braço, tá? E é um problema que ele precisa resolver. Sim, é um problema, porque quem ganha o que ele ganha vai ser cobrado que sustente esse tipo de jogo. Eu acho que é 100% justo? Não, mas não é justa a vida, que a justiça vai no fórum, né? Não tem como. Ele vai ser cobrado por isso, tá? Enquanto isso, pra mim, os Bucks são um dos times mais quentes, a defesa foi bem, o Lavonte David fez um grande jogo, o Baker meteu 4 touchdowns, o Baker tá quente, o Mike Evans voltou voando, tá? O Mike Evans, há uns anos atrás me perguntava, o Mike Evans vai pro Hall da Fama? Eu dizia, não, gente, tem que ir sim, 159 jardas, 2 touchdowns ontem, o Buck Irvin joga muita bola. Tá, eu gostava desse cara na universidade e ele joga muita bola. Ontem foram mais de 100 jardas, mesmo quase não tendo treinado durante a semana. Então, assim, é um time que tá quente. Agora, os Chargers precisam botar suas barbas de molho. Vão pegar o Denver Broncos. Tem uma vantagem aí no wild card de 2 jogos sobre os Dolphins, sobre os Colts e sobre os Bengals. Mas o grande ponto é que se perder do Denver Broncos e algum desses times ganhar, cai para 1. E aí vamos ficar depois pensando em critério de desempate e tudo mais. Esse time não vive um bom momento, defensivamente vem tomando mais pontos que tomava, né? E ofensivamente não consegue correr com a bola, que é o que o time foi desenhado. Os Chargers são uma versão mais nova dos Cardinals. Eles têm um quarterback talentoso, mas eles precisam correr com a bola, tá? Eles são um time feito para isso. Eles precisam tirar a carga um pouco desses caras, tanto do Kyler Murray quanto do Justin Herbert, tá? E não tem conseguido. Agora, os Bucks seguem controlando seu destino, 3 vitórias nas últimas 3 rodadas garantem o título da divisão. Tem o Atlanta Falcons na sua cola, que joga hoje, mas é o que eu digo, nada importa mais que você controlar o seu destino. Seguindo, vamos falar de Eagles 27, Steelers 13, jogo que eu transmiti na ESPN 3 com meu amigo Vini Moura, que grita assim, Xodiri! Grande Vini Moura, um cara espetacular. Além de um grande profissional, uma pessoa, 1000, tá? Amo de paixão. Grande jogo do Jalen Hurts ganhando o jogo. Xodini, feche sua boca. Eu não tenho problema com isso. Eu não sou um super fã do Hurts e todo mundo sabe que eu acho que ele tem suas limitações. Mas eu gosto dele e eu torço para que ele dê certo. Por quê? Porque ele é um cara do bem,
tá? Quando as pessoas falam, eu falo a mesma coisa do Dak Prescott, tá? Eu teria renovado o Dak Prescott? Não teria renovado e tudo mais. Mas o Dak Prescott é uma pessoa do bem. Olhem o que o Dak Prescott faz fora do campo, tá? E olhem o cara exemplar que o Hurts é. Você nunca viu o Hurts metido em... foi pego em briga, não sei o quê. Você só vê coisa boa do cara. Mesma coisa dentro do vestiário. Todo mundo fala que o cara trabalha. Quem trabalha merece ser recompensado. Mas falando do jogo em si, ele jogou... Desde o início o time atacou passando a bola. Os Steelers desafiaram esse time a passar a bola e eles apareceram. O ataque terrestre foi suporte ontem. Tá? O Saquon Barkley tomou uma pancada forte, ficou um tempo na tenda, voltou, mas não teve uma performance explosiva porque os Steelers estavam focados em parar esse ataque terrestre. E o A.J. Brown pediu a bola, ganhou a bola e jogou muito. O Devonta Smith também jogou muito. Mas para essa bola chegar em todo mundo, ela passou pela mão do Jalen Hurts. Tá? Um bom trabalho da linha ofensiva no geral, o Hurts se movendo, isso ele faz muito bem, tá? Se mover, conseguir lançar em movimento. Então, assim, situações de 1 contra 1, que é o que o Brown queria, tá? Que é o que o Brown queria, a bola foi, tá? Com muita confiança. Então, isso é legal, revigora, assim, né? Os Eagles. Os Eagles mostram que podem vencer de qualquer forma, isso é muito importante. 10 vitórias consecutivas, não é para qualquer um, esse time precisa ser olhado como um contender, sim, porque a defesa sufocou o jogo terrestre dos Steelers, e aí complica muito o ritmo dos Steelers. Porque os Steelers não têm profundidade de talento. Sem o George Pickens, isso ficou muito escancarado. Tá? O Russell sofreu bastante, eu até acho que ele não fez um jogo ruim. Tá? Quando esse jogo estava 20-13, os Steelers estavam numa campanha boa para empatar o jogo, para pelo menos pontuar. E aí vem um toso, Najee Harris não segura a bola e aí vira um fumble que na campanha seguinte, basicamente os Eagles matam o jogo, né? Custou muito caro, as faltas dos Steelers custaram muito caro. O TJ Watt é um monstro, ele forçou um fumble ontem, mas ele teve uma lesão no final, isso preocupa, tá? Mas os Eagles, os Steelers se classificaram mesmo com a derrota, né? A derrota aí dos Colts, que classificou os Steelers, foi isso, né? Classificou os Steelers. Os Eagles brigam forte pela seed 1, tá? Mas assim, foi um jogo de resposta dos Eagles, depois das polêmicas da questão do A.J. Brown ter reclamado. E que bom que o time encontrou sua forma de vencer, vem muito forte para essa reta final. Falando em reta final, esses dois times vão ser muito falados na reta final. Falando de Bills 48, Lions 42. Olha, os Bills não cansam de entregar jogos bons pra gente. Semana passada foi aquele jogo que, ok, perderam, mas que foi um jogaço contra os Rams. E ontem foi esse jogaço contra os Lions e que tiroteio maravilhoso foi esse, tá? O Buffalo teve controle do jogo, a gente precisa deixar isso muito claro. Buffalo pulou na frente e não saiu mais, tá? Mas Detroit nunca desistiu. E a gente precisa falar que Detroit tá muito desfalcado defensivamente, tá? Um azar enorme de Detroit nesse ponto da temporada, vários jogadores machucados e mesmo assim o time seguiu lutando. O Josh Allen teve um jogo para mim que vai colocando ele cada vez mais lá na corrida pelo MVP, lá na frente. 360 jardas, 2 touchdowns passando, 2 touchdowns correndo. O James Cook teve um grande jogo, ele entregou, o Allen conseguiu distribuir a bola, né? A defesa ela parou o jogo corrido dos Lions, mas o Goff colocou, e a gente precisa falar isso também, hein? O Jared Goff colocou o time embaixo do braço e disse, olha, vamos competir sim, vamos lutar. 500 jardas e 5 touchdowns. E também tinha desfalques nessa secundária dos Bills, tá? Mas é a segunda semana que esse time toma mais de 40 pontos. Isso é um pontinho de alerta, tá? E principalmente sendo atacado pelo ar, que era uma coisa que não vinha acontecendo. Sei que ontem teve jogadores fora, né? Mas a gente precisa alertar. Agora, em Detroit, problemas, né? O Allen McNeil, o Carlton Davis, pelo visto, vão perder o resto da temporada. O principal jogador de miolo de linha, o principal cornerback, muita gente machucada na defesa. Isso pode custar na reta final, tá? Preciso falar sobre Dan Campbell. Eu sei que todo mundo acha lindo, o Dan Campbell é muito motivador, tudo mais, ele arrisca nas jogadas, mas isso não quer dizer que ele não pode ser contestado. Ele tem seus méritos nessa reconstrução dos Lions, mas 38-28, 10 pontos. O time dele acabou de anotar o touchdown, faltam 12 minutos. Ele chamou um onside kick,
Buffalo não só recuperou, como levou a bola até a linha de 5. E aí um TD do Josh Allen na jogada seguinte. Gente, vocês podem vir com analytics que vocês quiserem. Vocês não vão me convencer que é uma boa chamada, tá? Ah, mas a defesa está muito desfalcada, não vai parar o Josh Allen. Não existe nem números, nada que me prove que é mais fácil você recuperar um onside kick que sua defesa parar o ataque dos Bills, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado o Dan Campbell nesse tipo de situação, ser um pouquinho mais comedido, tá? Acho que é o meu ponto. Eu acho que não tem problema nenhum, tá? Às vezes você consegue um turnover, algo nesse sentido, mudaria o ritmo da partida. Aqui, para mim, foi uma péssima decisão. Mas foi um grande jogo, tá? Eu queria dizer que o Jared Goff joga muita bola, tá jogando muita bola, tá? O Jared Goff, que era o cara que espanava sob pressão, não existe mais. E isso eu acho que passa muito pela confiança. E é muito legal ver isso, né? Às vezes o cara demorou mais a adquirir essa confiança. Às vezes a relação lá dentro dos Rams era muito, olha, você só pode ir até a página tal porque você não consegue tal. E o cara colocou aquilo na cabeça, que ele só conseguia fazer o A, B ou C, né? Agora, o Josh Allen tá jogando num nível absurdo. Tá? O ataque dos Bills está voando, e não só por conta dele, tem muita gente produzindo, mas ele deixa tudo maior ao redor. Né? Ele deixa tudo melhor ao redor, e isso é muito importante. É isso que você espera do grande quarterback, que deixe o ao redor melhor. Né? E o Josh Allen tem feito isso. Se você não viu esse jogo, tire minutos da sua vida para ver, seja a reprise na ESPN, ou se você tem como ver o condensado, porque é maravilhoso, tá? Os Bills entregando mais uma semana uma grande partida. E para fechar, os Packers venceram os Seahawks por 30-13, tá? E classificaram os Vikings que jogam hoje. Mais um jogo controlado desde o início pelos Packers. Os Packers vêm conseguindo isso, né? Vêm conseguindo ser um time que quando abre essa vantagem, toma força. Jogo lá em Seattle, ambiente hostil, o time abriu 14 pontos e vou dizer, botou a beca e não se sentiu ameaçado. 7 sacks da defesa, 2 interceptações, o ataque de Seattle emperrou forte, tá? O Dino não produziu nada, o jogo corrido não existiu, voltou a ser aquele jogo corrido tradicional de Seattle que não existe. Eu não gosto do trabalho do Ryan Grubb, volto a dizer, o coordenador ofensivo. O Dino lançou uma interceptação no red zone, depois veio o Sam Howell, que também não conseguiu fazer nada, também lançou interceptação. Do outro lado, um Jordan Love muito seguro, muito seguro, distribuindo a bola, o Romeo Doubs com 2 touchdowns, o Josh Jacobs correndo bem, apesar de ter sofrido um fumble. O Edgerrin Cooper no lado defensivo tá jogando muito bem. O Kingsley Enagbare, que é um cara que na época do draft eu dizia, meu Deus, mas por que o Enagbare caiu tanto? Ele é um bom jogador. Foi lá, anotou 2 sacks. Então, assim, os Packers são um super time? Não são, mas são um bom time. Um time forte. Um time que consegue controlar oponentes como o Seahawks, que tem campanha positiva, tá? Fora de casa. Eu acho que os Packers, eles precisam controlar suas oscilações. Dias que jogam muito bem, dias que apresentam futebol americano abaixo e tal. Se eles conseguirem controlar essas oscilações, eles são um time muito perigoso. Mas dessas oscilações, eu consigo entender porque eles são um time jovem, tá? São um time jovem, um time que tem coisas a amadurecer, tá? A questão é que a NFL, ela não perdoa muito isso, né? Ela vai te cobrar por isso, né? Agora, Seattle vê os Rams no critério de desempate assumindo a liderança. Os Packers não estão matematicamente classificados, mas é basicamente questão de tempo aqui para estarem na pós-temporada. Uma baita vitória, os Packers controlaram o jogo em Seattle, não é uma coisa simples de se fazer e merecem todos os créditos e aplausos. Gente, hoje o Reações ficou longo, hein? O Reações ficou longo, mas foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, valeu e tchau!